Jean-Paul Sartre, A Náusea, editora Nova Fronteira, edição 2011, coleção Saraiva de Bolso. Páginas 99 a 112. Quarta-feira. É preciso não sentir medo. Quinta-feira. Escrevi 4 páginas. A seguir, um longo momento de felicidade. Não refletir muito sobre o valor da história. Corre-se o risco de perder o gosto por ela. Não esquecer que o Senhor de Rolebon representa hoje em dia a única justificativa da minha existência. Daqui a 8 dias, vou ver Anne. Sexta-feira. O nevoeiro está tão denso no boulevard de Rodin que achei prudente caminhar rente ao muro, no quartel. À minha direita, os faróis dos automóveis projetam uma luz molhada, e era impossível saber onde termina a calçada. Havia gente à minha volta, ouvia o ruído dos seus passos, ou às vezes o leve zumbido de suas palavras, mas não via ninguém. Uma vez, um rosto de mulher se delineou à altura de meu ombro, mas logo a bruma engoliu. Outra vez, alguém me roçou, arfando muito. Eu não sabia para onde ia. Estava muito absorto. Era preciso avançar com preocupação, tatear o chão com a ponta dos pés e até estender as mãos para a frente. Esse exercício, aliás, não me proporciona prazer. Prazer algum. No entanto, não pensava em voltar para casa. Estava como que seduzido. Finalmente, depois de uma meia hora, vislumbrei ao longe uma névoa azulada. Guiando-me por ela, alcancei logo a borda de um grande clarão. No centro deste, transpassando a bruma com suas luzes, reconheci o Café Mebile. O Café Mebile tem 12 lâmpadas elétricas, mas só 2 estavam acesas. Uma sobre a caixa, outra na luminária do teto. O único garçom me empurrou à força para um canto escuro. Aqui não, senhor. Estou limpando. Estava de casaco, sem colete, nem colarinho, postiço, como uma camisa branca de listas roxas. Bocejava e me olhava com um ar aborrecido, passando os dedos pelo cabelo. Desculpe. Aqui não, senhor. Estou limpando. Um café e croissants. Esfregou os olhos sem responder e se afastou. Eu estava mergulhado até os olhos na sombra. Uma desagradável sombra glacial. O radiador certamente não estava ligado. Não estava só. Em frente a mim estava sentada uma mulher de 10 cor de cera, que não parava de agitar as mãos, ora para alisar a blusa, ora para compor o chapéu preto. Estava acompanhada de um louro alto que comia um brioche sem dizer palavra. O silêncio me pareceu pesado. Sentia vontade de acender meu cachimbo. Mas me sentia desagradável. Ou me seria desagradável chamar a atenção deles riscando um fósforo. O telefone tocou. As mãos se detiveram. Ficaram agarradas na blusa. O garçom não se apressava. Acabou de varrer calmamente antes de levantar o fone. Alô? É o Sr. Georges? Calmamente, antes de levantar o fone. Respondeu. Alô? É o Sr. Georges? Bom dia, Sr. Georges. Sim, Sr. Georges. O patrão não está aqui. Sim, já devia ter descido. Ah, como esse nevoeiro atrapalha. Normalmente desce por volta das 8. Sim, Sr. Georges. Darei o recado. Até logo, Sr. Georges. O nevoeiro se adensa sobre os vidros como uma pesada cortina de veludo cinza. Um rosto colou-se por um instante na vidraça e desapareceu. A mulher disse com voz queixosa. Amarre meu sapato. Não está desamarrado, disse o homem sem olhar. Ela se enervou. Suas mãos percorriam sua blusa e seu pescoço, como se fossem grandes aranhas. Está sim, amarre meu sapato. Ele se abaixou com um ar irritado e lhe tocou levemente no pé por baixo da mesa. Pronto. Ela sorriu satisfeita. O homem chamou o garçom. Garçom, quanto é? Quantos brioches? Disse o garçom. Eu baixara os olhos para não parecer que estava observando-os. Após alguns instantes, ouvi rangidos e vi surgir a fímbria
de uma saia e 2 botinhas maculadas de lama seca. Seguiram-se as do homem, envernizadas e bicudas. Avançaram para mim, se imobilizaram e deram meia volta. Ele estava colocando o sobretudo. Nesse momento, uma mão começou a descer ao longo da saia. Uma mão de ponta de um braço. Uma mão na ponta de um braço, rígido. Hesitou um pouco, roçava a saia com as unhas. — Está pronta? Perguntou o homem. A mão se abriu, veio tocar uma grande estrela de lama na botinha. Estreita. Depois desapareceu. Ufa, disse o homem. Tinha pegado uma valise que estava perto do cabide de pé. Saíram. Vi-os penetrar no nevoeiro. São artistas, diz o garçom, trazendo meu café. Foram eles que fizeram um número de teatro no Cine Palace. A mulher venda os olhos e lê o nome e a idade dos espectadores. Vão embora hoje, porque é sexta-feira, e os programas mudam. Foi buscar um prato de croissant na mesa que os artistas tinham ocupado. Não é preciso. Não tinha a menor vontade de comer aqueles croissants. Tenho que apagar a luz. 2 lâmpadas para um único freguês às 9 da manhã. O patrão brigaria comigo. A penumbra invadiu o café. Uma leve claridade, manchada de cinza e marrom, descia agora dos vidros altos. Gostaria de falar com o Sr. Frasquelli? Não vira entrar aquela velha, uma lufada de ar gelado me arrepiou. Vou ler novamente. Não vira entrar aquela velha, uma lufada de ar gelado me arrepiou. O Sr. Frasquelli ainda não desceu. Venho da parte da Sra. Florent, retorquiu ela. A Sra. Florent não está passando bem. Não virá hoje. A Sra. Florent é a empregada da caixa, a ruiva. Esse tempo é ruim para a barriga dela, diz a velha. O garçom tomou um ar importante. É o nevoeiro, responde. É como o Sr. Frasquelli. Espanta-me que não tenha descido. Telefonaram para ele. Normalmente desce às 8 horas. A velha olha maquinalmente para o teto. Está lá em cima? Sim. Seu quarto é lá. A velha diz com voz arrastada, como se falasse consigo mesma. E se tivesse morrido? Essa agora. O rosto do garçom exprimiu a mais viva indignação. Essa agora. Muito obrigado. E se tivesse morrido? Esse pensamento me corroera. É bem o tipo de ideia que o tempo de nevoeiro estimula. A velha se foi. Deveria tê-la imitado. Estava frio e escuro. O nevoeiro infiltrava-se por debaixo da porta. Ia subir lentamente e afogar tudo. Na biblioteca municipal eu teria encontrado luz e calor. Novamente, um rosto gruda no vidro. Estava fazendo caretas. Espere aí, diz o garçom furioso e sai correndo. O rosto desapareceu. Fiquei sozinho. Arrependi-me amargamente de não ter ficado em meu quarto. Agora a bruma certamente o invadiu. Sentiria medo de voltar para lá. Por trás da caixa, no escuro, algo estalou. Um ruído que vinha da escada particular. Teria o patrão descido finalmente? Mas não. Não apareceu ninguém. Os degraus estalavam por si sós. O Sr. Frasquelli ainda dormia. Ou então estava morto por cima de minha cabeça. Encontrado morto na cama, numa manhã de neblina. Subtítulo. No café, os fregueses tomavam suas bebidas sem suspeitar de nada. Mas estaria ainda na cama? Não teria caído, levando consigo os lençóis e batendo a cabeça no chão? Conheço muito bem o Sr. Frasquelli. Algumas vezes perguntou por minha saúde. É um gorducho alegre com uma barba muito cuidada. Se morreu, só pode ter sido de um ataque. Estará roxo, com a língua de fora, a barba eriçada, o pescoço violáceo, sob os pelos encrespados. A escada particular se perdia na escuridão. Mal se distinguia o corrimão. Era preciso atravessar essa escuridão. A escada rangeria. Lá, em cima, encontraria a porta do quarto. O corpo ali está, por cima da minha cabeça. Acenderia a luz. Tocaria aquela pele morna para ver. Não aguento mais, levanto-me. Se o garçom me pega na escada, direi que ouvi um barulho. O garçom retornou bruscamente, esbaforido. Sim, senhor, gritou. Que imbecil, diga-se a mim.
Dirige-se a mim. Vou ler novamente. O garçom retornou bruscamente, esbaforido. Sim, senhor. Gritou. Que imbecil! Dirige-se a mim. São 2 francos. Ouvi barulho lá em cima, digo. Não é tão cedo assim. Sim, mas acho que há algo errado, como se fosse um estertor e depois um ruído surdo. Nessa sala escura, com o nevoeiro por trás das janelas, aquilo parecia muito natural. Nunca esquecerei seu olhar. Deveria subir para ver, acrescentei maldosamente. Ah, não, disse ele. E depois? Ele pode me repreender. Que horas são? 10 horas. Se ele não tiver descido, irei lá às 10h30. Fiz menção de ir embora. O senhor já vai? Não. Não fica mais um pouco? Não. Era realmente um estertor? Não sei, digo-lhe, já saindo. Talvez tenha sido imaginação minha. O nevoeiro se dissipa um pouco. Apressava-me em chegar à rua Tornebrad. Tinha necessidade de suas luzes. Foi uma decepção. Havia luz realmente banhando as vitrines das lojas, mas já não era a luz alegre. Estava tudo branco por causa do nevoeiro e aquela luz não caía sobre os ombros como uma ducha. Muita gente, sobretudo mulheres, empregadas, faxineiras, patroas também, daquelas que dizem eu mesma faço as compras, é mais seguro. Farejamos um pouco as vitrines e acabavam entrando. Parei em frente à charcuteria Julien. De quando em quando via através do vidro uma mão que apontava para as linguiças e os pés de porcos trufados. Então uma moça loura e corpulenta se inclinava, o peito descoberto, e perguntava com seus dedos o pedaço de carne morta. Em seu quarto, a 5 minutos dali, o Sr. Fraschelli estava morto. Procurava ao meu redor um apoio sólido, uma defesa contra os meus pensamentos. Não havia nenhuma. Pouco a pouco o nevoeiro se dissolvera, mas alguma coisa de inquietante permanecia na rua. Talvez não se tratasse de uma verdadeira ameaça, era algo apagado, transparente. Mas era exatamente isso que acabava dando medo. Apoiei minha testa na vitrine. Vi sobre a maionese de um ovo à russa uma gota de vermelho escuro. Era sangue. O vermelho sobre o amarelo me embrulhava o estômago. Bruscamente tive uma visão. Alguém tinha caído de cara e sangrava sobre os pratos. O ovo rolara no sangue. A rodela de tomate que o coroava se soltara. Caíra vermelho sobre o vermelho. A maionese escorrera um pouco. Um charco de creme que dividia o rego de sangue em 2 braços. É tolo demais. Tenho que reagir. Vou trabalhar na biblioteca. Trabalhar? Bem sabia que não escreveria uma linha. Mas um dia perdido. Ao atravessar o jardim público, vi uma grande pelerine azul, imóvel, no banco em que me sento geralmente. Aí está. Um que não sofre e não sente frio. Quando entrei na sala de leitura, o autodidata estava saindo, precipitou-se sobre mim. Tenho que lhe agradecer, senhor. Suas fotografias me proporcionaram horas inesquecíveis. Ao vê-lo, tive um momento de esperança. A 2 talvez fosse mais fácil atravessar o dia, mas, com o autodidata, só aparentemente se está a 2. Ele bateu em 4. Era uma história das religiões. Senhor, ninguém estava mais qualificado do que Nossapie para testar esta vasta síntese. Isso é verdade? Parecia cansado e suas mãos tremiam. O senhor não está com bom aspecto, disse-lhe. Ah, senhor, não é de admirar. É que me aconteceu uma coisa abominável. O guarda vinha em nossa direção, um corso baixinho, irracível, com bigodes de tambor-mor. Passei horas inteiras entre as mesas, batendo os calcanhares. No inverno cospe nos lenços, que depois põe para secar no calefator. O autodidata se aproximou, tanto que sentia meu rosto o sopro de sua respiração. Não lhe direi nada diante desse homem, disse em tom confidencial. Se o senhor quisesse.
O quê? Enrubesceu e suas ancas ondularam graciosamente. Ah, senhor, estou me precipitando. Aceitaria almoçar comigo na quarta-feira? Com muito prazer. Tinha tanta vontade de almoçar com ele quanto de me enforcar. Fico muito feliz, disse o autodidata. Acrescentou rapidamente. Irei buscá-lo se quiser. E desapareceu, certamente com medo de que eu mudasse de opinião e se me desse tempo. Eram 12h30, trabalhei até 15 para as 2. Trabalho medíocre. Estava com um livro à minha frente, mas meus pensamentos voltavam incessantemente ao café. Maypeel. O Sr. Frasquelli já teria descido agora? No fundo, não estava muito convencido de sua morte, e era precisamente isso que me irritava. Era uma ideia flutuante da qual não podia nem me convencer nem me libertar. Os sapatos do corso rangiram no assoalho. Várias vezes ele veio se postar à minha frente, com ar de querer falar comigo, mas reconsiderava e se afastava. Por volta de 1h, os últimos leitores foram embora. Eu não estava com fome, sobretudo não queria ir. Trabalhei ainda um pouco. Depois tive um sobressalto. Sentia-me sepultado no silêncio. Ergui a cabeça e estava sozinho. O Corso certamente descera para ir ter com sua mulher, que é porteira da biblioteca. Eu ansiava pelo ruído de seus passos. Ouvia apenas a do carvão caindo no calefator. O nevoeiro invadira a sala. Não o verdadeiro nevoeiro que se dissipara fazia muito. O outro. O que ainda enchia as ruas. O que saía das paredes do calçamento. Uma espécie de inconsistência das coisas. Os livros continuavam ali, arrumados nas prateleiras por ordem alfabética, com suas lombadas pretas ou marrons e suas etiquetas. Uso público, leitura francesa. Ou UP. CN. UPF, IF 7996, uso público, leitura francesa, ou UPCN, uso público, ciências e maciças. Ou ciências naturais, desculpa. Mas, como explicar? Normalmente, potentes e maciças, junto com o calefator, as lâmpadas verdes e as grandes janelas, as escadas, tudo isso forma um dique para conter o futuro. Enquanto permanecemos entre essas paredes, o que ocorrerá, à direita ou à esquerda do calefator. Se o próprio São Dionísio entrasse trazendo sua chave nas mãos, teria que entrar pela direita, caminhar entre as prateleiras destinadas à leitura francesa e à mesa reservada às leitoras. E se não tocar no chão, se flutuar, a vitrine, a 20 centímetros do assoalho, seu pescoço ensanguentado chegará exatamente à altura da terceira prateleira de livros. Assim, esses objetos servem pelo menos para fixar os limites do verossímil. Pois bem, hoje já não fixavam nada. Parecia que até sua existência era discutível, que tinha a maior dificuldade em passar de um instante para o outro. Apertei com força em minhas mãos o volume que estava lendo, mas as sensações mais violentas estavam amortecidas. Nada parecia verdadeiro. Eu me sentia rodeado por um cenário de papelão que podia ser bruscamente transplantado. O mundo esperava. Retendo a respiração, encolhendo, aguardava sua crise, sua náusea, como o senhor Arquilho outro dia. Levantei-me. Já não conseguia ficar quieto em meio àquelas coisas desvigoradas. Fui dar uma olhada pela janela para o crânio da imperatriz. Murmurei. Tudo pode se produzir, tudo pode acontecer. Evidentemente não o gênero de horror que os homens inventaram. Impetras não ia se pôr a dançar em seu soclo. Seria outra coisa. Olhei com terror para aqueles seres instáveis, que dentro de 1h, dentro de 1 minuto, talvez desabassem. Isso mesmo, eu estava ali, vivia entre aqueles livros cheios de conhecimento, alguns dos quais descreviam as formas imutáveis das espécies animais, outros explicavam que a quantidade de energia se conservara integralmente no universo. Estava ali de pé, em frente a uma janela cujas vidraças tinham um índice de refração determinado. Mas que barreiras frágeis! Creio que é por preguiça que o mundo parece o mesmo de um dia para o outro. Hoje parecia querer mudar, e então tudo podia acontecer. Não tenho tempo a perder. Na origem desse mal-estar, a história do café Maypeel.
Tenho que voltar lá. Tenho que ver se o Sr. Fraschelli está vivo. Necessário. Tenho que tocar em sua barba ou em suas mãos. Então talvez me liberte. Peguei meu sobretudo às pressas e joguei-o sobre os ombros sem enfiá-lo. Estou fugindo. Ao atravessar o jardim público, encontrei no mesmo lugar o homenzinho da Palerini. Seu rosto era enorme e lívido, entre duas orelhas escarlates de frio. O café Mabel cintilava ao longe. Dessa vez, as 12 lâmpadas deviam estar acesas. Apressei-me, o passo, era preciso acabar aquilo. Apressei o passo, era preciso acabar aquilo. Dei primeiro uma olhadela pela janela, envidraçada. A sala estava aberta. A empregada da caixa não estava lá, tampouco o garçom, nem o Sr. Fraschelli. Tive que fazer um grande esforço para entrar. Não me sentei. Gritei: garçom! Ninguém respondeu. Uma xícara vazia numa mesa. Um torrão de açúcar no pires. Há alguém aí? Um sobretudo estava pendurado no gancho. Numa mesinha, revistas estavam empilhadas em caixas de papelão preto. Agucei os ouvidos para perceber o menor ruído, retendo a respiração. A escada particular rangeu levemente. Lá fora, a sirene de um barco. Saí andando de costas, sem tirar os olhos da escada. Bem sei, às 14h são raros os fregueses. O Sr. Fraschelli estava gripado. Certamente mandaram o garçom em alguma incumbência. Procurar um médico, talvez. Sim, mas acontecia que precisava ver o Sr. Fraschelli. No começo da rua Thornbride, me voltei. Contemplei com repugnância o café cintilante e deserto. No primeiro andar, as persianas estavam baixadas. Fui tomado de verdadeiro pânico. Já não sabia onde ia. Corri ao longo das docas, me enfiei pelas ruas desertas do bairro Beauvoisis. As casas me viam fugir com seus olhos apagados. Repetia para mim mesmo com angústia: aonde ia? Aonde ia? Tudo pode acontecer. De quando em quando, com o coração batendo, dava meia volta bruscamente. O que estava acontecendo atrás de mim? Talvez aquilo começasse às minhas costas e quando eu me virasse, de repente seria tarde demais. Enquanto pudesse fixar os objetos, nada aconteceria. Olhava ao máximo possível o calçamento, as casas, os lampiões de gás. Meus olhos iam rapidamente de uns para os outros para poder surpreendê-los e detê-los no meio de uma metamorfose. Sua aparência não era inteiramente natural, mas eu me dizia com força: é um lampião de gás, é uma bica, e tentava, com a força do meu olhar, reduzi-los a seu aspecto cotidiano. Por várias vezes encontrei bares em meu caminho. O Café de Bretons, o Bar de la Marine, parava, hesitava diante de suas cortinas de tule cor-de-rosa. Talvez aqueles lugares bem fechados tivessem sido poupados, talvez ainda contivessem uma parcela do mundo de ontem, isolada, esquecida, mas teria sido preciso empurrar a porta e entrar. Não ousava fazê-lo. Prosseguia. As portas das casas, sobretudo, me assustavam. Temia que se abrissem sozinhas. Acabei andando pelo meio da rua. Desemboquei bruscamente no cais das Bassins, do norte. Barco de pesca, pequenos iates. Apoiei o pé numa argola incrustada na pedra, ou numa pedra. Aqui, longe das casas, longe das portas, me desafogaria por um momento. Uma rolha boiava sobre a água, calma e salpicada de manchas pretas. E debaixo da água? Não pensou no que podia haver debaixo da água? Um animal. Uma grande carapaça meio enterrada na lama. Um animal? Uma grande carapaça enterrada no meio da lama? 12 pares de patas revolvem lentamente o lodo. De quando em quando, o animal se ergue um pouco. No fundo da água. Aproximei-me, espreitando um redemoinho, uma leve ondulação. A rolha permanecia imóvel, entre as manchas pretas. Nesse momento ouvi vozes. Era tempo. Dei meia volta e recomecei a correr. Alcancei os 2 homens que falavam na rua Castiglione. Ao ruído dos meus passos, estremeceram violentamente e se voltaram ao mesmo tempo. Vi seus olhos inquietos se dirigindo para mim, depois para trás de mim, para ver se vinha alguma outra coisa. Então estavam como eu. Então sentiam medo?
Quando passei por eles, nos olhamos um pouco mais e nos teríamos falado, mas de repente os olhares exprimiram desconfiança. Num dia, como se não se fala... Um dia como esse não se fala com desconhecidos. Dei por mim na rua Bulibé, sem fôlego. Muito bem, a sorte estava lançada. Retornaria à biblioteca, pegaria um romance e tentaria ler. Andando junto às grades do jardim público, vislumbrei o homenzinho da Pellerine. Continuava ali, no jardim, deserto. O nariz se tornara tão vermelho quanto as orelhas. Ia empurrar o portão, mas a expressão de seu rosto me paralisou. Franzia os olhos, um meio sorriso de escárnio, um ar idiota e meloso. Mas ao mesmo tempo fixava à sua frente qualquer coisa que eu não via, com um olhar tão duro e de tal intensidade que me voltei bruscamente. Em frente a ele, um pé no ar, a boca entreaberta, uma menina de uns 10 anos examinava-o fascinada, puxando nervosamente seu fichu e avançando o rosto aflado. O homenzinho sorria consigo mesmo, como alguém que vai pegar uma boa peça, ou pregar uma boa peça. De repente se levantou as mãos nos bolsos de sua Pellerine, que quase lhe chegava aos pés. Deu 2 passos e seus olhos se reviraram. Pensei que ia cair, mas continuava a sorrir com ar sonolento. Subitamente entendi. A Pellerine queria impedir aquilo. Bastava que tossisse ou empurrasse o portão. Mas estava fascinado, por minha vez, pelo rosto da menina. Suas feições estavam retesadas pelo medo. Seu coração devia estar batendo horrivelmente. Só que eu lia também naquele focinho de rato algo de potente e de mal. Não era curiosidade, era antes uma espécie de expectativa segura. Senti-me impotente. Estava do lado de fora, à margem do jardim, à margem do pequeno drama deles. Mas eles estavam pregados um ao outro pela força obscura de seus desejos. Formavam um par. Contive a respiração. Queria ver o que se estamparia naquele rosto de menina velha quando o homenzinho, às minhas costas, afastasse as obras de sua Pellerine. Mas, subitamente liberada, a menina sacudiu a cabeça e se pôs a correr. O sujeito da Pellerine me vira. Fora isso que o detivera. Por um segundo, permaneceu imóvel no meio da aléia. Depois foi embora. As costas encurvadas, sua Pellerine batia-lhe na barriga da perna. Empurrei o portão e alcancei-o de um pulo. Ei, você aí! Gritei. Ele começou a tremer. Uma grande ameaça pesa sobre a cidade, disse delicadamente ao passar por ele. Entrei na sala de leitura e peguei a cartucha de Parma, que estava sobre uma mesa. Tentava me absorver na leitura. Encontrar um refúgio na Itália luminosa de Stendhal. Conseguia-o por um momento. Em breves alucinações, depois recaía nesse dia ameaçador em frente a uma velhinha que pigarreava e um rapaz que devaneava reclinando em sua cadeira. As horas passavam, as vidraças tinham escurecido. Éramos 4, sem contar o corso que carimbava em sua mesa as últimas inquisições da biblioteca. Estávamos ali, aquele velhinho, o rapaz louro, uma jovem mulher que prepara sua licenciatura, e eu. De quando em quando, um de nós erguia a cabeça, dava uma olhadela rápida e desconfiada para os outros 3, como se tivesse medo deles. Em dado momento, o velhinho começou a rir. Vi a mulher estremecer da cabeça aos pés, mas eu decifrara de trás para diante o título do livro que ela estava lendo. Era um romance cômico. 6:50. Pensei bruscamente que a biblioteca fechava às 7 horas. Mais uma vez ia ser tirado ou atirado na cidade, aonde iria. O que faria? O velho terminara seu romance, mas não ia embora. Tamborilava na mesa em pancadilhas secas e regulares. Senhores, já vamos fechar, disse o corso. O rapaz estremeceu e me dirigiu um rápido olhar. A mulher se virara para o corso, depois tornou a pegar o livro, parecendo mergulhar na leitura. Está na hora, disse o corso 5 minutos depois. O velho sacudiu a cabeça com um ar indeciso. A mulher afastou o livro, mas não se levantou. O corso estava surpreso. Deu alguns passos hesitantes, depois desligou o interruptor. As lâmpadas se apagaram nas mesas de leitura. Só o globo central permanecia aceso. Temos que ir embora, perguntou baixinho o velho. Temos que ir embora? Perguntou baixinho o velho.
O rapaz se levantou lentamente a contragosto. Cada qual levava mais tempo para enfiar seu sobretudo. Quando saí, a mulher ainda estava sentada com uma mão espalmada sobre seu livro. Embaixo, a porta de entrada se escancarava para a noite. O rapaz, que ia na frente, se voltou, desceu lentamente a escada, atravessou o vestíbulo, deteve-se um momento na soleira, depois se precipitou na noite e desapareceu. Ao chegar embaixo da escada, ergui a cabeça. Passado um momento, o velhinho deixou a sala de leitura, abotoando o sobretudo. Quando já tinha descido os 3 primeiros degraus, tomei impulso e mergulhei de olhos fechados. Senti em meu rosto uma leve carícia fresca. Ao longe, alguém assoviava. Descerrei as pálpebras. Chovia. Uma chuva calma e suave. A praça estava placidamente iluminada por seus 4 lampiões. Uma praça de interior sob a chuva. O rapaz se afastava a passos largos. Era ele que estava assoviando. Tive vontade de gritar para os outros 2, que ainda não sabiam que podiam sair sem medo, que a ameaça passara. O velhinho apareceu na soleira, coçou o rosto com um ar embaraçado, depois deu um sorriso largo e abriu o guarda-chuva.